Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo jóia? Eu fiz uma live há pouco tempo aqui neste canal falando sobre qual a visão que nos transmite a psicanálise acerca dos demônios. E eu falei como psicanalista. Porém, agora eu irei fazer esta live os demônios nas principais tradições religiosas, principalmente no cristianismo, com referências acadêmicas e bibliográficas para aprofundamento. Pastor Nelson Alves de Andrade. Eu vou falar como pastor, ok? É um assunto bem interessante também. E vamos ver o que as várias religiões falam sobre os demônios. E com ênfase no cristianismo. Nas tradições abraâmicas nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. No judaísmo não possui uma demonologia sistemática. Aparecem, no entanto, figuras como Lilith ou espíritos impuros que causam doenças ou influências negativas. E os textos rabínicos mencionam o Yetzer, a inclinação ao mal, como uma força psicológica em vez de seres espirituais independentes. Eu vou dar só uma ênfase aqui no cristianismo, mas depois eu irei falar. No final, abordarei mais sobre no cristianismo. No cristianismo, ele herda a ideia de demônios como anjos caídos, que foram fiéis a Lúcifer, que se rebelaram contra Deus, associados a possessões demoníacas relatadas no Novo Testamento, como temos vários casos, né? Como o endemoniado Gerazeno. E a luta espiritual entre o bem e o mal. Só que eu irei enfatizar bem lá para o final. No islamismo, acredita-se na existência dos jinn, seres com livre-arbítrio, que podem ser benévolos ou malévolos. Alguns se desviam e podem possuir seres humanos. As cerimônias de exorcismo envolvem recitações do Alcorão para a expulsão das influências malignas. Vejamos nas regiões indianas e orientais. No hinduísmo, envolve várias classes de espíritos, asuras, divindades antagonistas, nem sempre más. Vamos ver essa pronúncia aqui. Asas, que são criaturas monstruosas que perturbam. Pisrachas, pretas e vetalas, muitas vezes como almas amaldiçoadas que vagam até renascer. A visão hindu não considera o mal como absoluto, mas como resultado de ignorância, avidya, ou avidya, e desequilíbrio dos gunas. Todo ser existe dentro de Brahman e pode manifestar qualidades maus por ação e karma, né? No budismo, os demônios ou forças obstaculizadoras representam estados da mente, como desejo, aversão e ilusão. Mara é o arquétipo do tentador, o príncipe da escuridão que tentou impedir o Buda de alcançar a iluminação. Além disso, há os asuras, demideuses, movidos por invejas e orgulho. É demideuses, ok? Nos sutras do Mahayana,
a menção a 50 maras, estados demoníacos derivados de uma mente desequilibrada. Culturalmente, demonizações locais foram incorporadas através da conversão de espíritos adversários em protetores no Tibete e Himalaia, como evidenciado em murais de mosteiros que ilustram entidades gráficas e transformadas em guardiães do drama. Aí vejamos agora nas religiões antigas e no xamanismo. No Egito e Mesopotâmia, existiam entidades demoníacas como o Duo ou Armite, símbolos dos mistérios da morte e forças naturais impensáveis, muitas vezes representadas como monstros híbridos que devoram os ímpios. Para os zoroatrismos, nós temos Ahriman, Angra, Mainyu, que é o espírito destrutivo, destruidor, e originador dos demônios, Devas ou Divis, que não existem por si mesmos, mas compõem o mundo criado por Ahura Mazda. Nas culturas indígenas e xamânicas, nós temos espíritos bons ou espíritos ruins, que são entidades ligadas ao ambiente, ancestrais ou forças naturais, às vezes chamados de demônios, dependendo de sua ação ou dos contextos rituais, Então temos várias referências, várias obras recomendadas para o estudo detalhado. Nós temos de Robert Baer, The Handbook of the Tibet Buddhism, que são ícones e entidades, que tem um foco em ícones e entidades como as uras das iconografias budistas. Nós temos Diamonds of Demonologies, demonologia rabínica, o foco da demonologia rabínica, internalização de forças negativas no judaísmo tardio. E nós temos a Encyclopedia of Demons and World Religion and Cultures, que é um panorama comparativo, global de entidades demoníacas. Então vejam bem, no monoteísmo abraâmico, denomina-se como seres espirituais autônomos, em que se rebelam e influenciam o mundo, com forte ênfase em possessões, na possessão demoníaca, e acontece aí o exorcismo. Na religião indiana, a escuridão é vista como falha do equilíbrio psicológico, que é o karma, mais do que uma entidade irreconciliável. E nas tradições antigas e xamânicas, espíritos frequentemente ligados à natureza e à ancestralidade, com funções ambíguas e invariáveis dependendo do contexto, Aí nós temos no Egito e na Mesopotâmia espíritos como Udug, Mesopotâmia, e espíritos híbridos no Egito ocupavam papéis ambivalentes, tanto portadores de males como de proteção ritual. E a análise comparativa destaca justamente essa ciclicidade entre monstros, espíritos e divindades menores. No zoroatrismo, nós temos aí Ahriman, Angra Mainyu, que encarna o espírito do caos e seus aliados, Devas, contrapondo-se moral e metafisicamente ao mundo benevolente de Ahura Mazda e seus ameixas espantas. E nós temos aí no judaísmo, demonologia nas religiões abraâmicas, textos enormes que falam sobre essas entidades, sobre essas raízes demoníacas, sobre esses anjos caídos,
no monoteísmo antigo. No cristianismo medieval e renascentista, nós temos tratados como Daemonology, de James, em 1597, e outros mais. No hinduísmo, no islamismo, importa a distinção entre djinns, criaturas com livre-arbítrio, e demônios maléficos. No hinduísmo, nós temos as classes como asuras, rakshasas, pisrachas e pretas, que funcionam tanto como psicologias simbólicas como entidades reais, que nós já falamos aí. Agora, os demônios no cristianismo, que eu vou enfatizar bem aqui, desempenham um papel central na cosmologia do mal, especialmente na teologia do pecado, da salvação, da batalha espiritual. E a demonologia cristã, ela evoluiu muito com o tempo, passando por influências judaicas, greco-romanas e interpretações teológicas medievais. E os fundamentos bíblicos nós temos no Antigo Testamento, que temos poucas menções diretas a demônios como entidades autônomas. Mas são termos como Shedim, em Deuteronômio 32 e 17, ou Zeirim, em Isaías 13 e 21, podem se referir a espíritos ou ídolos estrangeiros. Também nós temos referências ao espírito do mal enviado por Deus em 1 Samuel 16 e 14, o que se refere à ideia hebraica de que tudo está sob o controle divino, e é o que nós, como pastores, pregamos, né? No Novo Testamento, a demonologia se torna mais definida. Jesus expulsa demônios em vários relatos. Nós vemos no Novo Testamento várias situações de Jesus expulsando os demônios. Os demônios são chamados de espíritos impuros, que reconhecem Jesus como Filho de Deus e temem sua autoridade. Nós vemos isso muito nos evangelhos. E aí nós temos uma referência aí de Lucas 4, 33 ao 36. Satanás, ele é retratado como o príncipe dos demônios, Mateus 12, 24, e o grande adversário da humanidade em 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 8. Nós vemos aí a origem dos demônios segundo a tradição cristã. E com base no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 9, Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, que é Satanás, que foi lançado na terra com os seus seguidores, que diz a Bíblia que foi a terça parte das estrelas. Em Isaías 14, versículo 12 ao 15, Ezequiel capítulo 28, são interpretados alegoricamente como referentes à queda de Lúcifer. Aí nós temos obras como o livro de Enoque, literatura apócrifa judaica, que influenciaram a ideia de que os filhos de Deus de Gênesis 6, 1 a 4, seriam anjos que se rebelaram, segundo a literatura apócrifa. Aí nós temos aí Satanás como líder, que é Lúcifer, originalmente um anjo de luz, nome que significa portador de luz, se orgulhou e foi expulso do céu. Essas interpretações fazem referência, foi reforçada por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Aí nós vemos então os demônios como possessão, né? Demônios e possessão. A possessão demoníaca é a entrada de um espírito maligno no corpo humano e é diferente da tentação, que é uma influência externa. E vários sintomas típicos, que segundo os relatos bíblicos e exorcistas, alterações de voz, força sobre-humana, conhecimento oculto, aversão ao sagrado, etc. E Jesus, frequentemente, ele realizou exorcismos, que são vistos como demonstrações do reino de Deus chegando, do reino de Deus imperando. Lucas capítulo 11 e o versículo 20. Portanto, pessoal, nós vemos essa demonologia cristã sistematizada, patrística e escolástica. Santo Agostinho, 304 a 430, escreveu sobre os anjos caídos em A Cidade de Deus. São Tomás de Aquino
1225 a 1274, em sua Suma Teológica, ele explica que os demônios são anjos que pecaram por orgulho e não perdem sua natureza espiritual, apenas a graça divina. E na demonologia medieval, nós temos um desenvolvimento de hierarquia demoníacas inspiradas na angelologia. Surgem as obras tais como Pseudomonarchia Daemonon, de John Way, 1557, que tem uma lista de nomes e poderes demoníacos. Dictionarium Infernal Colin and Prancian, em 1818, que descreve e ilustra centenas de demônios. Compendium Maleficarum, Quaso, em 1608, manual sobre a bruxaria e pactos demoníacos. Temos a Inquisição e o papel dos demônios, que durante os séculos XV e XVIII, o medo do pacto demoníaco e da possessão levou à caça às bruxas. Acreditava-se que as bruxas faziam pactos com demônios em troca de poderes. Então, aí aconteceram vários exorcismos, tornaram-se parte oficial da prática da igreja, com manuais como Rituale Romanum, 1614. Vejamos a demonologia na teologia contemporânea. A Igreja Católica ainda reconhece o ministério do exorcismo com a autorização episcopal e critérios estritos. O rito do exorcismo, atualizado em 1999, frequentemente inclui o exorcismo e a libertação espiritual como parte da liturgia. Autores como C.S. Lewis, Carta de um Diabo a seu aprendiz, abordam a influência demoníaca com um tom literário e teológico. Então nós temos aí vários livros explicando sobre essas situações terríveis, né? E como nós podemos então chegar a uma conclusão aí, que a visão cristã sobre os demônios envolve a origem sobrenatural dos anjos caídos por orgulho, uma função simbólica que são adversários, oponentes de Deus, a presença real no mundo, que através de possessões, de tentações e influência espiritual, e uma estrutura hierárquica inspirada na angelologia e na teologia medieval. Há uma estrutura hierárquica muito forte quando falamos de demonologia. Eu já fiz muitas lives falando sobre demonologia, né? E tem muitos documentários, muitos textos, muitos exemplos de situações que aconteceram. Umas obras recomendadas aqui para aprofundamento: Encyclopedia of Demonian World, Religion and Cultures, em 2012, que é uma visão comparativa global, com mais de 400 entradas e abrangência cultural. Nós temos também um acervo bíblico demonológico, uma referência acadêmica consagrada aos estudos judaicos cristãos, dicionários, enciclopédias, vários livros que falam sobre os assuntos, ok? Se você quer se aprofundar mais nos assuntos, pesquise bastante, veja na internet. Hoje à noite eu vou participar de um seminário falando sobre guerra espiritual, falando sobre batalha espiritual, que eu também já fiz vários seminários nesta área. Já estudei muito sobre demonologia, que aqui eu estou falando como professor de teologia, estou falando como pastor, né? Fiz uma live antes falando como psicanalista, e aqui eu estou falando como teólogo, e mostrando para vocês essas visões importantíssimas aqui. Talvez você pergunte, qual é o seu objetivo em falar sobre esses assuntos? É levar vocês a terem conhecimento, né? E se aprofundarem e chegarem às suas próprias conclusões. Porque é muito bom nós termos conhecimento, é muito bom
nós estudarmos. Nós temos uma visão ampla e como teólogo eu estou passando para vocês essa visão bem amplificada, é claro que bem resumida, só para vocês terem uma ideia. Se vocês se interessam pelo assunto, pesquisem mais, se aprofundem mais, porque cada caso desse, por exemplo, nas traduções abraâmicas do judaísmo, cristianismo e islamismo, eu dei apenas alguma pincelada, mas quando você vai para a Bíblia, que eu creio no que diz a palavra do Senhor, aí você se aprofunda muito mais, ok? Espero que tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe. E agora às 5 horas, se Deus quiser, daqui a pouco, nós iremos estar também aqui neste canal, aqui no TikTok, com uma live de oração que nós fazemos todos os dias às 5 horas da tarde, cujo resultado está sendo deslumbrante, está sendo maravilhoso. Um grande abraço para todos vocês, tá? Beijo, gente querida. Deus abençoe a todos vocês. Eu convido vocês a estarem conosco no período de oração agora, daqui a pouco, às 5 horas.